E aí, pessoal, tudo na paz? Bom, pega a sua apostila aí e vamos fazer a primeira aula de exercícios relacionados a trabalho. Vamos lá. Bom, pessoal, vamos fazer um resumo bem rápido aqui sobre o trabalho de um gás. Então, na última aula, nós vimos que se a pressão for constante, um gás confinado num recipiente, né, ganhando calor, ele gasta parte da energia para a expansão, né, para empurrar esse êmbolo de uma distância d. Então, nós demonstramos que o trabalho de um gás, a pressão constante, é a pressão vezes a variação do volume. Olha, veja uma igualdade que você pode fazer. Isso vai ocorrer no exercício aqui. PV não é igual a nRT? Um P delta V, se a pressão for constante, pode ser igual a NR delta T. Tá joia? É uma igualdade legal, vou fazer isso já já. Bom, lembrem das unidades, né? No sistema internacional, ó, Newton por metro quadrado, que é a unidade de pressão, vezes metro cúbico. Isso dá o joule. Se a pressão for variável, sempre descobrimos o trabalho pela área do gráfico. Então, sempre a área que você vai calcular, a área é sobre a reta, né, ou sobre a curva, até lá embaixo, até o eixo X. E se for um ciclo termodinâmico, aí sim é a área interna do ciclo. Lembrando que se for um horário, né, o sentido horário, o trabalho é positivo. Se for o sentido anti-horário, o trabalho é negativo. E não se esqueçam desses sinais do trabalho, né? Sempre na expansão, o volume aumenta, como é esse exemplo da figura, o trabalho é positivo. E na compressão, o trabalho negativo. Então vamos lá, vamos fazer exercício. Bom, então vamos lá. Exercício 1, da página 187. A respeito da troca de trabalho entre um gás ideal e o meio externo, julgue os itens a seguir. Número 1. Se o gás se expandir, certamente estará realizando trabalho. Pessoal, esse item é um pouco perigoso, né? Pela palavra certamente. Existe um tipo de expansão, conhecida como expansão livre, cujo meio externo não oferece nenhuma resistência ao gás. Então, eu vou te dar um exemplo. Imagina que tem um recipiente contendo um gás e eu abro esse recipiente no vácuo. Veja, no vácuo não tem nada, então o gás sofre a expansão sem gastar energia própria. Veja, não tem nenhuma resistência do meio externo à expansão do gás. Por isso ela é conhecida como expansão livre e por isso que nesse caso o gás não gasta energia, portanto o trabalho é zero. Então esse item fica errado por causa dessa exceção. Tranquilo? Então presta atenção nisso. Ó. Numa expansão livre é uma expansão, apesar de ter variação do volume, né? O gás não gasta energia porque o meio externo não oferece resistência a essa expansão. Então, o trabalho é zero. Muito bem, item 2. Quando sopramos um balão de festa, o gás dentro do balão se expande, empurrando as paredes do balão e, portanto, realizando o trabalho. Pessoal, aí sim, né? Veja que tem as paredes do balão que exercem uma certa resistência e, para isso, o gás gasta energia. Então, ele realiza trabalho. 3. Quando um gás passa do estado 1 ao estado 2, o trabalho realizado por esse gás independe dos estados intermediários. Para mostrar para vocês, eu vou imaginar o gráfico pressão-volume e vamos imaginar que o gás, então, vai do estado 1 para o estado 2 de duas maneiras. Diretamente pela linha vermelha ou pela linha azul. Veja aqui ó, uma transformação a pressão constante e depois uma a volume constante. Mas nas duas transformações, ó, sai do estado 1, vai para o estado 2. Agora, e o trabalho realizado? Vamos lá. Do estado 1 para o estado 2, o trabalho realizado é dado pela área até lá embaixo, pela essa linha verde. E se eu quero o trabalho na segunda condição, pela linha azul, olha, eu vou calcular o trabalho abaixo da linha azul, que seria essa área menor, e nessa transformação a volume constante, veja, não tem trabalho. Então, vamos recapitular. De 1 para 2, pela linha vermelha, o trabalho é essa área grandona aqui do trapézio. De 1 para 2 pela linha azul, o trabalho é menor, a área é menor, tá vendo? Então, o que acontece com esse item? Esse item está errado. Quer dizer que depende sim dos estádios intermediários. Tranquilo? Depende do caminho, né? Muito bem. E por último, quando puxamos o êmbolo de uma injeção, o gás no seu interior se expande e, portanto, o gás realiza trabalho sobre o êmbolo. Então, como tem o meio externo envolvendo esse gás, então sim, ele realiza trabalho. Tá joia? Então, exercício de certo e errado, né? Sempre bom a gente treinar.
Bom, exercício 2, página 188, bem tranquilo. Ó. Um gás é confinado num recipiente cilíndrico cuja seção tem área A, dotado de um êmbolo que pode se mover sem atrito. Ao ser aquecido, o gás realiza trabalho e o êmbolo sofre deslocamento ΔX. O trabalho realizado pelo gás, mantida a pressão P. Bom, como o trabalho é realizado a pressão constante, basta multiplicar a pressão pela variação do volume. E como nós vimos lá na aula teórica, como que seria a variação do volume? Basta multiplicar aqui ó, o deslocamento do êmbolo pela área do cilindro, né? A área vezes ΔX. Então veja que já dá para a gente ver a resposta aqui, ó, pressão vezes A vezes ΔX, letra C. Esse é bem tranquilo, né? Fala sério. Exercício 3 também é bem tranquilo. Não tem nada a ver com transformação de gás. Aqui o exercício está treinando o conceito de trabalho, de forma geral, que é uma forma de energia transformada ou transferida. Então vamos lá, um líquido encontra-se inicialmente à temperatura T0, pressão P0 e volume V0, em um recipiente fechado e isolado termicamente do ambiente, conforme ilustra a figura. Após se acionar um agitador imerso no líquido, verifica-se que a temperatura do líquido aumenta para um valor T. São desprezíveis as capacidades térmicas do calorímetro, do termômetro e do agitador. Supondo constante o calor específico Czinho do líquido no intervalo de temperatura considerado, o módulo do trabalho realizado pelo agitador sobre o líquido será aproximadamente qual valor? Pessoal, então vamos lá. O que ele está treinando aqui? Você viu que não tem nada a ver com gases, né? Mas está falando sobre trabalho. Então, o conceito de trabalho geral é uma energia transformada, transferida. Então, aqui no caso, o ato de você agitar esse agitador vai transferir energia para o líquido. Como ele desprezou a forma de ganho de energia para o recipiente, para o agitador e para o termômetro, então quer dizer que quem está ganhando energia é o líquido. E como que você calcula a quantidade de energia que o líquido ganha ao sofrer um aumento de temperatura? Ou seja, o trabalho realizado, né, pelo agitador vai ser transferido na totalidade na forma de calor para o líquido. E a quantidade de calor é calculada, lembrou da equação aí que eu perguntei? mc delta θ. Tranquilo? Ou seja, mc, a massa é m do líquido, o calor específico é Czinho, e a variação de temperatura, T final, menos T inicial. Ah lá, letra A, resposta direto. Facinho também, né? Beleza. Agora, pessoal, exercício tarefa número 1, da página 188. E veja bem que tem duas maneiras de fazer, né? Olha só, um mol de gás ideal, cuja pressão é 2 atm, sofre uma transformação isobárica, pressão constante, na qual sua temperatura passa de 300 para 500 Kelvin. Adotando um R igual a 8,2 Joule por mol Kelvin, calcule o trabalho realizado por esse gás nessa transformação. Bom, então vamos fazer o seguinte. Você sabe que PV é igual a nRT. Ora, como nós temos uma transformação a pressão constante, o N e o R também são constantes, então uma variação de volume é por causa de uma variação de temperatura. Então nós podemos relacionar, já que a pressão é constante, P delta V é igual a NR delta T. Muito bem. O trabalho de um gás a pressão constante não é a pressão vezes delta V? Então, você pode substituir o P delta V por NR delta T. Olha que legal. E aqui você já tem todos esses valores. Ó. O N vale 1, o R, que é a constante, já no sistema internacional 8,2 Joule, e a variação de temperatura de 300 para 500, 200 Kelvin. Isso vai dar 1.640 Joule. Muito legal, né? Beleza. Agora, quem não perceber isso aqui, tem que achar o ΔV. E isso é trabalhoso. Eu fiz aqui só de curiosidade. Ó. O que você tem que fazer? PV igual a nRT. Bom, aqui já tem um agravante. Como nós vamos colocar o R sistema internacional, você tem que colocar pressão e volume no sistema internacional. Veja que ele fala aqui em ATM, né? São 2 ATMs. Cada ATM vale 1 vezes 10 a quinta Pascal, que o exercício nem deu. Mas vamos lá. Então, a pressão seria 2 vezes 10 a quinta, vezes o volume 1, vezes N, que é 1, o R 8,2, temperatura 300. Muito bem, esse é o volume 1. Veja que nós encontramos em metro cúbico, sistema internacional. Tranquilo? Para achar a pressão, aliás, para achar o volume no estado 2, vamos fazer P1 V1 sobre T1, P2 V2 sobre T2.
Como é isobárica, a pressão pode cancelar. Volume 1, 1,23 vezes 10 a menos 2 sobre 300. Volume 2 você quer sobre 500. Aqui, então, nós descobrimos o volume V2. Agora sim você tem uma variação de volume para jogar na fórmula do trabalho. Agora, sistema internacional, não é? Então, a pressão 2 vezes 10 à quinta, Pascal, né, o Newton por metro quadrado, e a variação do volume em metro cúbico. Fazendo essa continha vai dar o mesmo valor aqui anteriormente, 1.640 joules, ou 1,64 vezes 10 à terceira. Legal, né, pessoal? Logicamente, assim, na primeira maneira, mais fácil. Vamos para o próximo. Pessoal, questão tarefa número 2 também não tem nada a ver com transformação gasosa. Ela tem a ver com o trabalho realizado, com o conceito de trabalho. Mas é uma questão bem legal para o seu treinamento. Olha só. Um estudante, querendo comprovar a relação entre caloria, refez o experimento de Joule. Colocou água num recipiente fechado, que continha um sistema de pás que podiam girar em torno de um eixo, na qual se enroscava uma corda que, passando por uma roldana, pendurava um corpo de massa-mão. Ao ser solto de uma altura h, o corpo desceu até o solo, transformando assim sua energia potencial gravitacional em movimento das pás, que por atrito com a água aqueceu, aumentando de 0,5 graus Celsius a sua temperatura. Pessoal, essa então é a engenhoca usada por Joule, né? Semelhante a esse aqui. Abandonou o corpo vai perder energia potencial, transformando, né, em calor. Essa energia potencial que ele vai perdendo, vai transformando em cinética, mas muito pouquinho. A velocidade aqui aumenta muito pouquinho. Então, praticamente toda a energia potencial gravitacional é usada para rotacionar esse eixo, essas pás, e, consequentemente, aquece a água. Bom, ele te deu aqui um monte de dados, está aqui embaixo, a massa do objeto, a gravidade, a altura, né, a massa da água. E as perguntas são simples. Ó. Primeira pergunta, qual a energia mecânica total transferida pelo corpo? A energia mecânica transferida pelo corpo, por esse corpo de massa-mão, é a energia potencial gravitacional, que é m vezes g vezes h. Colocando os valores ó, no SI, 8 kg, 10 a gravidade e 3 a altura. Eu achei 240 joules. Então, eu tinha 240 joules à disposição. Qual a quantidade de calor utilizada para aquecer 0,5 graus Celsius a água? Aquecer D, né? 0,5. Quantidade de calor, calor sensível, mc delta θ. Bom, a massa, agora cuidado com as unidades. Veja, o calor específico da água está em caloria por grama. Ó. Então, eu coloquei a massa em gramas, 100. Calor específico 1, variação de temperatura 0,5. Nós descobrimos 50 calorias. Muito bem. Letra C. Qual a relação entre caloria e Joule encontrada pelo estudante nesse experimento se ele considerou que toda a energia mecânica transferida pelo corpo foi utilizada apenas para aquecer a água? Então, o que ele está falando aqui na letra C? Que toda essa energia aqui é essa aqui, né? São correspondentes. Então, qual seria a relação entre caloria e Joule? Basta fazer uma regra de 3, né? 50 calorias, 240 joules, 1 caloria, X. Você vai descobrir que 1 caloria, 4,8 joules. O que não é verdade, né? Ó, nós temos 1 caloria, 4,2. Então, nós temos aqui outras condições a serem consideradas. Por exemplo, o próprio aquecimento do recipiente, que é o que ele pergunta na letra D. Qual é a capacidade térmica do recipiente fechado? Muito bem. Nós temos, então, o seguinte, pessoal. Se considerarmos a realidade, 1 caloria, 4,2 joules, esses 50 calorias vezes 4,2 corresponde a 210 joules. Então, de 240 joules que o corpo perdeu, 210 foi, então, para aquecer o líquido. Nós concluímos que está faltando 30 é para aquecer o restante. E a capacidade térmica é a quantidade de calor dividida pela variação de temperatura. Ou seja, 30, que é o restante, a diferença entre 240 e 210, dividido pela variação de temperatura do conjunto, que nós temos que considerar que é 0,5. Muito bem, vai dar uma capacidade térmica de 60 joules por grau Celsius. Ou, se você quiser transformar para caloria, divide aqui por 4,2, só que aí a resposta vai ficar quebrada. Tá joia? Um exercício legal, né? Que envolve mecânica, termologia, trabalho, conceito de trabalho, é esse. Energia transformada e transferida. E agora, pessoal, o exercício 3 para a gente finalizar, bem facinho. Ó.
Uma bexiga vazia tem volume desprezível, cheia, e seu volume pode atingir 4 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. O trabalho realizado pelo ar para encher essa bexiga, à temperatura ambiente, realizado contra a pressão atmosférica, num lugar onde o seu valor é constante e vale 1 vezes 10 a quinta Pascal. É no mínimo qual o valor? Bom, como está considerando a pressão constante, ele já deu a variação do volume, ó, bexiga vazia, zero, né, aproximadamente, vai encher a 4 vezes 10 a menos 3. Veja que já está em metro cúbico, já está em Pascal. Então aqui é só alegria, é só multiplicar a equação. Pressão 1 vezes 10 a quinta e a variação do volume 4 vezes 10 a terceira. Totalizando então 400 joules, resposta letra C. Certinho, meus amiguinhos? Então essa é a primeira aula. Vai acompanhando aí os outros vídeos que eu vou resolvendo as outras questões, tá? Um abraço para vocês, bons estudos!